1972, a missão Apollo 17 marcou o que a NASA classificou como o último passo da humanidade na superfície da Lua. Após anos de investimento e 6 pousos bem-sucedidos, a era dourada da exploração lunar parecia ter chegado ao fim. A explicação oficial: custos altos, interesse político reduzido e riscos considerados desnecessários. Mas, e se essa não fosse toda a verdade? E se nos bastidores uma nova fase tivesse começado, não para mostrar ao mundo o poder da ciência americana, mas para esconder algo que jamais poderia ser revelado ao público? Nos bastidores da história oficial, existe um vazio entre os arquivos e os rumores, um intervalo em que algo pode, e talvez tenha, acontecido. Nos arquivos da NASA, as missões Apollo 18, 19 e 20 aparecem como canceladas ainda em 1970. No entanto, em círculos restritos de ufólogos, militares aposentados e pesquisadores independentes, há décadas se fala de uma missão não registrada, realizada em segredo no ano de 1976, com um propósito muito diferente do científico. Ela não tinha jornalistas, não foi televisionada e não partiu de Cabo Canaveral. Essa é a história da suposta Apollo 20 e o mistério que ela trouxe de volta da Lua. Durante anos o boato permaneceu obscuro, espalhado em conversas de rádio amador, relatórios não confirmados e páginas de xerox circulando entre teóricos. Mas tudo mudou em 2007. Naquele ano, um homem identificado como William Rutledge começou a postar vídeos no YouTube sob o codinome Retier Dafby. Os vídeos, gravados em estilo documental, apresentavam imagens antigas, supostamente de arquivos secretos da NASA, mostrando cenas dentro de uma espaçonave, com instrumentos analógicos e janelas filmando a aproximação da superfície lunar. Em uma das filmagens, a câmera foca uma cratera lunar. No fundo dela, uma estrutura metálica alongada, de proporções imensas. Não se parecia com uma rocha, nem com uma formação natural. Tinha bordas simétricas, curvas aerodinâmicas, um visual artificial. Segundo Rutledge, aquilo era uma nave extraterrestre acidentada há milhares de anos, e a Apollo 20 foi enviada para investigá-la. O local? Uma cratera chamada Isaac D, no lado oculto da Lua, o hemisfério que nunca é visível da Terra. Rutledge afirmava que a missão foi uma operação conjunta entre os Estados Unidos e a União Soviética, no auge da Guerra Fria, quando as duas superpotências, apesar de rivais, concordaram que o segredo do que havia sido encontrado era grande demais para uma só nação. A espaçonave teria decolado de uma base militar americana em Vandenberg, na Califórnia, sem cobertura da mídia, sem registros públicos, apenas com ordens diretas do alto escalão. A bordo estavam 3 astronautas, 2 americanos, incluindo Rutledge, e uma cosmonauta soviética chamada Leona Snyder, nome que nunca aparece em nenhum registro espacial oficial. Eles chegaram à cratera Isaac D após 3 dias de viagem e se aproximaram lentamente da estrutura. Era maior do que qualquer coisa que já tinham visto. Uma nave de 4 quilômetros de comprimento, com sinais de desgaste milenar. No exterior, inscrições em relevo e escurecimento por impactos cósmicos. Ao entrarem, segundo o relato, encontraram salas internas repletas de artefatos, bancos de dados visuais desconhecidos, painéis com inscrições luminosas e o que pareciam ser restos de tecnologia avançada, quase orgânica. Mas o mais impactante estava em uma câmara isolada. 2 corpos humanoides. Um deles estava destruído, em decomposição parcial, como se tivesse sido atingido por algum tipo de impacto. O outro, no entanto, estava preservado, em suspensão. Era uma figura feminina com cerca de 1,60 de altura. Pele lisa, acinzentada, olhos fechados. Uma aparência que Rutledge descreve como humanoide, mas não humana. Tinha longos fios escuros saindo do crânio e conectados a dispositivos tecnológicos, como eletrodos que atravessavam partes do corpo. Ele a batizou de Mona Lisa. Segundo ele, a entidade foi trazida de volta à Terra
e armazenada em uma instalação subterrânea em Nevada. Nenhuma imagem oficial dessa suposta entidade foi confirmada, mas versões vazadas, altamente contestadas, circularam em fóruns de conspiração por anos. Rutledge afirmava que a tecnologia encontrada na nave era muito superior à nossa, e que parte dela foi estudada silenciosamente por décadas. Por que então a NASA nunca confirmou, nem negou diretamente, essas alegações? Aqui entra o coração do mistério. Entre 1974 e 1976, satélites militares do SETI monitoraram intensamente regiões da Lua, principalmente no lado oculto. Dados de órbita da época foram apagados de registros civis, sob alegações de reorganização de arquivos. Ao mesmo tempo, documentos do FOIA, Freedom of Information Act, mostram que o governo americano aumentou o orçamento de operações aeroespaciais classificadas naquele mesmo período. As coincidências são demais para serem ignoradas. Outro ponto crucial: o radar soviético RT-70, uma das maiores antenas parabólicas do mundo, foi apontado em direção à Lua em 1976 durante semanas, com ordens diretas do Kremlin. Nada foi anunciado. Nenhuma explicação foi dada. O silêncio é ensurdecedor. Muitos tentaram desmascarar Rutledge. Alegam que seus vídeos são forjados, que o homem nunca existiu. Mas o nível de detalhes técnicos nos vídeos, como os botões corretos dos painéis da Apollo, a textura dos trajes espaciais e até mesmo o reflexo exato da luz solar na órbita lunar, surpreenderam especialistas. Ainda que alguns elementos levantem dúvidas, como a qualidade da imagem e a ausência de certos ruídos de comunicação, outros parecem autênticos demais para serem obra de um amador. Será que a Apollo 20 realmente existiu? Ou foi uma encenação magistral para alimentar uma teoria? O mais intrigante é, se tudo não passa de uma farsa, por que tantas pessoas ligadas ao projeto foram silenciadas, demitidas ou simplesmente desapareceram da esfera pública? Pessoas como Ken Johnston, que afirmou ter visto e guardado imagens lunares não autorizadas e que foi afastado após torná-las públicas. Pessoas como Donna Hare, ex-contratada da NASA, que relatou ter visto técnicos editando manualmente fotos lunares para remover objetos não identificados. Quando o quebra-cabeça é montado, a figura que surge é perturbadora. Se a missão Apollo 20 aconteceu e trouxe de volta provas de vida inteligente extraterrestre, isso explicaria por que a exploração lunar foi abruptamente interrompida. E por que, até hoje, nenhum outro país pisou novamente na Lua, mesmo com tecnologia mais avançada disponível. Talvez não seja uma questão de capacidade, talvez seja uma questão de permissão, ou medo. Estamos diante de um dos maiores mistérios espaciais de todos os tempos. Um que, se verdadeiro, muda para sempre nossa compreensão da história, da ciência e de nós mesmos. A Lua não fala, ela apenas observa. Mas talvez em 1976, ela tenha revelado algo que jamais deveria ter sido visto. Você pode esconder uma missão, mas não pode enterrar a verdade para sempre.